Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou Marcos Linhares, coordenador da Programação Cultural da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles. Também sou presidente do Instituto Fazer o Bem. E estamos aqui em mais uma atividade de muita qualidade aqui da Biblioteca Demonstrativa, da nossa BDB, que nasce a partir de um termo de colaboração entre a Voar, Arte para a Infância e Juventude, e a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. E hoje, no nosso projeto, na nossa terceira edição do projeto Biblioteca de Gentes, recebemos dois grandes convidados que vão fazer da nossa noite inesquecível. Você é convidado, você é convidada a ler duas pessoas maravilhosas, duas grandes biografias. Durante 20 minutos cada um, você vai poder penetrar nesse universo mágico de nossa querida Gisele Santoro e também do nosso querido Afonso Moraes. Obrigado pela presença de vocês, é uma honra recebê-los nessa casa. E eu abro para, sem mais delongas, para Gisele Santoro, para o tempo dela, para os 20 minutos dela, nos falar um pouquinho dessa história tão rica. Gisele, que além da própria história pessoal já é maravilhosa, estava vindo comigo hoje para cá, né, Gisele? Me contando sobre o seu avô, que foi ninguém menos que o criador do Tribunal de Contas da União, o C. Zedelo Corrêa. Gisele, a palavra é sua. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Vamos ver se vocês vão conseguir se interessar por uma vida meio louca de uma artista que se considerava artista em todas as situações. Eu não somente fiz dança, eu fiz piano, eu fiz poesia, literatura, né? Eu gostava de todas as formas de arte e queria me expressar em todas. Isso comecei na família, através, principalmente, eu creio, por causa da família principalmente do meu lado do meu pai, que era nobreza francesa que veio com o Conde de no casamento da Rainha Elizabeth, e que tinha aquelas manias de fazer sarau. Então se juntava a família, um tocava o piano, um tocava o violino, o outro cantava ópera, o outro declamava poesia, e com isso eu cresci ouvindo essas coisas e querendo fazer também, né? Obviamente. Eu comecei a estudar piano aos 6 anos de idade. E naquela época não tinha televisão, né? Era rádio. Tocava bastante em rádio, tocava em casa de ricaços, né? Ia dar recitais, piano, aquela coisa toda. E gostava muito sempre gostei muito de música. Eu não gostava era de trabalhar. Eu, quando digo que sou preguiçosa, minha filha fica danada, diz: nossa, você faz tanta coisa, como é que pode? Eu digo: exatamente. Uma coisa é você ser preguiçosa, outra coisa é você ser perfeccionista. Né? Eu sou preguiçosa, mas no momento que eu comecei a fazer, sai da frente. Pode ser lavar a louça, eu quero perfeito. Né? Então, era assim com as minhas coisas também. Dança, que foi realmente a minha profissão, no fim de tudo, eu comecei muito tarde. Por quê? Primeiro que quando eu era pequena, eu era muito anêmica. E mamãe tinha medo dessas coisas. Segundo que tudo, eu aos 8 anos de idade fiquei paralítica da cintura para baixo por causa de tétano. Eu adorava beber água na beira da garrafa, assim, né? Escondido de todo mundo. E ainda saía na geladeira, na cozinha, pegar a garrafa e saía da cozinha, que tinha um degrau para o jardim, para o quintal. E nessa eu caí, me cortei, fui parar no hospital e tomar vacina contra tétano, que naquela época era feita em sangue de cavalo. Resultado, eu peguei o tétano. E fiquei paralítica da cintura para baixo. Durante um certo tempo eu não andava, é claro, né? Tinha muita dor. E depois
Quem ia pensar em fazer balé, né? Os médicos pensaram primeiro que eu estava com pólio, mas não era, era tétano mesmo. Então, no colégio eu mal fazia ginástica porque me fazia doer tudo. O tétano mata através da paralisia dos músculos, né? Então, com isso, minha musculatura toda encolheu. Mas eu adorava dançar, embora nunca tivesse visto um espetáculo de dança. Meu pai brincava comigo assim. Ele contava uma história, botava música e dizia: agora você vai contar essa história dançando. Daí eu mandava brasa, né? Então, eu fui interna muito tempo, desde os 10, 11 anos de idade. Acabei saindo do internato antes do tempo, do internato das freiras. Minha história tem coisas interessantíssimas. No Colégio das Freiras, interno, em Santa Marcelina, lá no Alto da Tijuca, nas provas a gente recebia a lista do que ia cair. A parte de redação, a parte de perguntas, tá. Só para localizar, a senhora é do Rio de Janeiro? Hein? A senhora é do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. Ah, sim. Sou carioca. Né? E eu, com a velha preguiça, eu queria ser escritora. E só tirava de 9 para cima em redação. Então, naquela época, eu fazia 40 redações por semana do mesmo tema. Uma para cada colega na sala. E aí eu copiava os deveres delas. Né? Então, eu estava na minha. No recreio, todo mundo jantava para ouvir o próximo capítulo. Né? Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que adivinhar o que ia cair na prova, senão ia ser reprovada. E comecei a adivinhar. Dizia: olha, vai cair de matéria para escrever isso assim, pergunta vai ser isso. Ah, Gisele, que é isso? Comecei a acertar. O colégio descobriu, acho que a única época do ano que as freiras tinham um pouco de sossego, porque era uma prova por dia, e a gente tinha que saber a matéria do ano inteiro. E eu ia, juntava aquela garotada de cada turma, uma por uma, ia lá na minha sala: você vai dizer o que vai cair. Me dava as listas. Isso e isso. Pelo menos 2 questões eu acertava. Chegou a ter uma menina no 2º grau que precisava de tirar 5 em matemática, veio com os teoremas. Imagina, eu não tinha dado nem a equação do 2º grau. Eu olhei para aquilo lá: é essa aqui. Ah, eu não sei. Eu li, ensinei a ela como é que ela, vê se pode. E no dia seguinte caiu. Aí as freiras disseram que eu era feiticeira, me expulsaram do colégio. Aí eu fui para o colégio americano, interna, né? Continuar com o meu piano. Como eu continuei com o meu piano? A mamãe disse: você vai estudar piano no próprio colégio. Okay? Não vai ficar saindo para ter aula. Eu disse: olha, quando eu ia para o colégio, eu sempre andei de babá até os 18 anos. Ela não me deixava sozinha. No Rio de Janeiro, naquela época, tinha bonde. Vocês ouviram falar nisso? Bonde? Aqui chama veículo leve sobre trilhos, né? Isso, agora é esse nome. E tinha o bonde gostosão, e tinha um bonde vagabundo, assim, né, tal. E um dia eu saí do colégio, estou esperando com a minha babá, e uma senhora chega para mim e disse assim: vocês vão para onde? Eu disse: a gente vai para Botafogo, Flamengo, o colégio ficava lá. Ah, se vocês tomarem o bonde vagabundão, né, tal, eu tomo com vocês. Eu digo: não, tá bem, tomamos. Aí ela perguntou: como é seu nome? Eu disse: Gisele Cezedelo Correia. Você, por acaso, é parente do Jaime Cezedelo Correia? Eu digo: eu sou filha dele. Meu Jaimico! Ela tinha sido professora de piano do meu pai quando ele tinha a minha idade. E era alucinada por ele.
E era professora de piano no colégio que eu ia, no Bennett. Aí ela me pegou como aluna. Para mim era ótimo, porque se eu errasse, foi Beethoven que errou. Não foi. Imagine se eu ia errar, né? E era uma coisa muito engraçada. E durante todo o tempo que eu estive lá com ela, eu estudava, e estudava quase nada, e sabia algumas coisas de cor, assim, para concerto. Ela chega, você estudou? Sim, eu tocava aqui. Ah, muito bem, está se vendo que você... Eu nem tinha aberto o piano. Né? Aí, isso deu para uma história muitos anos posterior. Quando eu vim de uma viagem da Europa, em exílio com Cláudio Santoro, já meu segundo marido, e ela estava atrás de mim. E eu tinha ido para cheguei e fui para o Maracanãzinho assistir um espetáculo de dança do Bolshoi. A primeira bailarina era minha amiga. E ela telefonou, perguntou que eu estava lá, foi falar comigo lá. Né? Não tinha ideia de que aquilo era Maracanã. E me disse, Gisele, que bom que você chegou, amanhã é meu recital. Vem gente de Petrópolis só para ouvir você tocar. Eu digo, dona Cecília, tem 6 meses que eu estou viajando pela Europa, eu não abri esse piano durante 6 meses. Ah, você não vai me deixar na mão? Porque tem gente que vem... Cláudio Santoro do lado ouvindo. Ele disse, tá bem, dona Cecília, eu não posso estudar muito, senão a minha musculatura vai ficar dolorida. Hoje dou um transidia, amanhã eu vou. Eu desliguei o Santoro. Você vai tocar amanhã? Vou. Eu não vou nesse concerto, porque eu não vou passar vergonha. Eu digo, não, cara. Claro que eu fui no dia seguinte, claro que foi a melhor pedida. Só quando eu fui estudar dança que eu descobri que tudo que a gente faz muito bem é porque é difícil. Tudo que é muito fácil, você não se esforça. E era o piano, era tão fácil. As minhas colegas estudavam horas. Eu nem abri o piano e dava de cara. O dedo corria sozinho e eu dizia, meu Deus, ouvido absoluto. Santoro morria de inveja. Então, lá ia eu tocar nas casas, no rádio, aquela coisa toda e tal, tocando. Aí, tive o tétano, né, ginástica nunca fiz. Saí do internato e quis estudar balé. Tinha uma academia aberta há pouco tempo na minha casa. Que idade a senhora tinha, mais E ou lá menos? fui eu, Que idade a senhora tinha, mais ou menos? 16. 16. Imagine. É a época que estava para entrar num corpo de baile. O engraçado disso tudo é que muito antes de eu estudar balé, eu fazia espetáculos em casa. Eu tinha primas, que eram externas, não eram internas, e estudavam balé. Elas não eram capazes de fazer uma coreografia. Aí eu arrumava nas férias um espetáculo. Fazia a coreografia, escolhia a música, fazia a coreografia, pegava a abajur, botava de lado com papel colorido para fazer a iluminação, inventava o vestuário, inventava textos e juntava os amigos, os vizinhos, os parentes. Na minha vizinhança estava aquele compositor baiano famoso. Dorival Caymmi. Hein? Dorival Caymmi. Dorival Caymmi. ele falou. Dorival Caymmi. Nossa. Ele morava na esquina. Só o Dorival Caymmi. O filho dele era amicíssimo dos meus irmãos. E ele assistia esses espetáculos. Né? Eu montava aquilo. Então, quando eu fui estudar balé, adolescente, jovem, é idiota, né? É metido a besta, não é? Quando eu fui estudar balé, eu achava que... Eu só não botava ponta, que eu ia tirar isso de letra, porque eu via que eu fazia tudo aquilo e minhas colegas que estudavam não faziam nada. Lá fui eu toda metida a besta. Aí, por minha sorte, eu cheguei e estava tendo uma aula, que era uma aula para o corpo de baile do municipal, dada pela Nina Verchenina, que era a diretora do municipal.
Eu olhei aquilo, disse, sabe de uma coisa, eu vou para a turma de principiante mesmo. Rapaz, foi dureza. Porque por causa do tétano no meu corpo, nunca tinha feito exercício, praticamente. Primeira vez que eu botei um pé na barra assim, as lágrimas desciam. Mas tinha uma coisa muito interessante comigo. Era uma coisa que eu dizia, que era assim, me espera. Alguém duvidava de alguma coisa de mim, eu só respondia, me espera. Depois a pessoa ficava assim. Minha vida era impressionante. Aí, eu comecei a estudar, logo quis entrar para a escola do Teatro Municipal, olha, claro. Já fazia coreografia, mesmo com o primeiro ano de balé, já fazia coreografia para os colegas. Né? A minha professora dessa escola, que tinha sido primeira bailarina do Municipal, Leda Yuki, ela virou-se para mim e disse, sabe, Gisele, amanhã você vai fazer um concurso, é uma escola profissional, é para gente que tem outro tipo de físico que você não tem, né? E não se admire se você não for aprovada. Eu ouvi ela falar, só pensei por dentro, me espera. No dia seguinte, quem passou? Gisele Santoro. Lá estava eu. Lá estava eu passada. Lutando, brigando com todo mundo, mas estudando tudo que eles tinham, e eu tinha uma diferença muito grande com relação a isso e em relação aos meus colegas. Eu não queria só fazer a ginástica da dança. Tinha uma livraria no centro do Rio de Janeiro, que era a única do Rio que trazia livros de dança do exterior. A minha mesada inteira ia nesses livros. Eu comprava esses livros em tudo quanto é língua, não me interessava qual era o idioma, não. E ficava lá. Então, estética da dança, história da dança, matérias do meu curso, eu tirava de letra. Minhas colegas não queriam nem... História da dança, estética, não sei o quê. Elas ficavam só no negócio, levanta a perninha, baixa a perninha. Para mim, a dança era muito mais do que isso. Levantar a perninha, também tinha que levantar a perninha, e sofria por fazer. Né? E por causa dessas loucuras minhas, eu me formei no município. Quando entrei, eu tinha 2 anos de balé e tinha que ir para o penúltimo ano da escola, pela idade. Minhas colegas tinham 10 anos de balé. E eu fui atacando. E entrei com elas junto para o corpo de baile, que era dirigido naquela época por Eugênia Feodorova, uma russa, que acabou. Primeira aula no corpo de baile que eu fiz, ela passou por mim e disse assim, você não sabe que a perna tem que ser virada para fora? Eu digo, sei, sim, senhora, só que eu não consigo. Eu era formada pelo Teatro Municipal. Não levou muito tempo, ela saiu do teatro para abrir uma companhia chamada Fundação Brasileira de Balé. Me convidou para ir para a companhia. Eu não era aluna dela, me admirei. E quando eu fui me encontrar com ela para falar sobre o assunto, ela me deu o maior elogio que eu já ouvi na minha vida. Na hora não valeu nada para mim. Ela virou-se para mim e disse assim, Gisele, você sabe que você nunca vai ser a bailarina que você sonha. Bailarina tem muitas, querida. Você é a única que vai me substituir. Eu não queria sair daí de substituir alguém. Eu queria era dançar, uai. Me espera. 3 semanas depois, ela chamava a gente para vir me ver dançar, tanto que eu tinha progredido. E eu tanto que aquela coisa que eu fazia. Ela tinha uma admiração grande por mim. Exatamente porque eu entendia de música, de literatura, toda aquela formação que eu tinha de artes. Na teoria e na prática, né? Que era importante para ela.
Então, essa coisa do meu espera ficou muito famosa. Né? Porque era uma coisa... Eu não consigo hoje, mas eu vou provar você. Se eu quiser, eu faço. O que eu não consegui fazer foi porque eu não queria. Nunca me interessou. As coisas que me interessavam, como literatura... Eu estava no colégio interno com as freiras. Ia passar um filme. Aí, antigamente, sabe como é que era? Passavam um rolo, depois tinha que parar o filme, botar o outro rolo. Aí a diretora do colégio falava: Gisele, vem pro palco, declama alguma coisa. Lá ia eu. O vento é bom bailador. Baila, baila e subia, baila, baila e rodopia, e nada baila em redor. Era famosa pela declamação no colégio, pela literatura. Então, rapaz, é uma vida muito estranha a que eu tive. Né? Mas aí você conheceu o seu primeiro marido. Você queria que eu falasse do meu primeiro casamento? É claro. Nessas coisas, depois que eu saí do colégio, toca aqui, dança ali, papapá, né? Conheci o Oscar Castro Neves, que tocava violão de ouvido e piano de ouvido, enquanto que eu era pianista estudada. E acabou que comecei a namorar ele, aquela coisa toda, né? Foi muito engraçado. Porque eu tinha uma tia, irmã mais velha da minha mãe, que era daquelas fofoqueiras do Rio de Janeiro, que sabe tudo. Até a cueca que você costuma usar. Não. E um belo dia, eu estava conversando com ela, namorando o Oscar, porque ele era um menino que não só fazia esse negócio de música, mas eu podia conversar sobre literatura, eu podia conversar sobre tudo com ele. Era um menino extremamente inteligente e tal. E eu conversando, eu me lembro quando os trigêmeos, ele era trigêmeo, nasceram, os trigêmeos Castro Neves, tal, não sei o quê. Mas você diz que gosta de namorar homem mais velho, ele é mais novo que você. Digo, o quê? Como é que ele é mais novo do que eu? Ele é mais novo 1 ano que eu. Nós casamos no dia que ele fez 21 anos com autorização da mãe dele. Né? E uma coisa interessante que eu vou contar, né, para todo mundo, né, só para vocês. Nós dois casamos virgens, ele e eu. Na igreja, os irmãos dele, os amigos, ficavam jogando absorvente, aquela coisa para evitar gravidez. Minha mãe queria matar todos eles, porque sabiam que ele era um boboca, como eu. 2 crianças apaixonadas. Apaixonadas pelo amor, né? 15 dias depois do casamento, eu fui perguntar ao meu pai onde que botava as pernas quando transava. Meu pai teve 3 ataques de riso. Disse, minha filha, né? Pois éramos 2 bobocas, apaixonados pelo amor. Inocentes, né, dona Gisele? Continuamos amigos o resto da vida. Ele fundou o quê? Quando eu vim para Brasília com a Fundação Gisele, só um minutinho, de só um dançar, minutinho. Gisele. Porque eu conheci Cláudio Santoro. Só um minutinho, Gisele. E foi paixão à primeira vista. Só um minutinho. O que foi que o Oscar Castro Neves ajudou a criar no Brasil? Hein? O que foi que o Oscar Castro Neves ajudou a criar no Brasil? O que o seu primeiro marido ajudou a criar aqui no Brasil? Bossa Nova. Ah, Ele só foi um isso. dos fundadores da Bossa Nova. Ah, fala um pouquinho sobre isso. Daí, eu ter conhecido o Vinícius através dele. Por quê? Vinícius que tem é meio xará meu, é Vinícius de Moraes. É, Pode ficar bem claro, né? Porque ela fala Vinícius, então Vinícius. pra senhora é Claro, Vinícius, mas Vinícius de Moraes. pro resto do planeta é Vinícius de Moraes. Não, era muito engraçado, porque a gente tocava em muitos lugares e conheceu muita gente importante, né? E o Vinícius foi um desses, que um dia chegou para o Oscar. Oscar tinha irmãos que tocavam também, todos de ouvido, nenhum deles tinha estudado música.
embora ele desse até aula de violão. Eles tocavam juntos, era um grupo conhecido, né, que tocava muito. E eles foram... o Vinícius ia receber a Simone de Beauvoir e o marido dela. O Jean-Paul Sartre. Num jantar, ele queria que a gente tocasse para eles. Eu acho que eu vou embora. Depois dessa história, acho que eu vou embora. Casinho, eu vou contar o que depois disso? Você tem que vir tocar pra gente. Eu cantava no grupo e ele tocava. Não. Tá bem, vamos. A mulher do Vinícius naquela época, a Lucinha, fez um jantar pra gente de madrugada. Com comida baiana. Eu passei a noite no banheiro depois. Dorival Caymmi não estava por lá não, né? Não estava o Dorival. Não era a turma dele, né? Ele tava... Só estava o Sartre com a mulher dele. A gente tocando. Né? Não passou muito tempo. Vinícius telefona para a gente outra vez, que Vinícius foi meu padrinho de casamento. Depois dessa história toda, né? Uhum. Ele foi meu padrinho de casamento. E a mulher dele, Lucinha, minha madrinha. Né? Ele um bem dia também. Casinho, você tem que vir aqui, porque não sei o quê, papapá. Ele estava num apartamento na praia de Copacabana, não estava mais por acaso, nesse apartamento, não era dele, não. O dele que a gente tinha ido com o Sartre, ela lá no Botafogo mesmo. Aí cheguei lá, nesse apartamento tinha um estúdio de gravação. E quem estava lá? O famoso violonista, né? Ficou meu amicíssimo. O que queria o Vinícius? O famoso violonista que ela está falando era só o Baden Powell. Eu ia chutar ele. Mas eu achei que ela fosse falar logo depois, aí eu fiquei na minha. Baden Powell. O Baden Powell. O Baden Powell tinha acabado de fazer aquele prelúdio dele, que era para duas vozes. Duas cantores, né? Lembra, e o Vinícius disse, não, eu sem você. Vocês vêm para cá, vocês tocam com ele, a Gisele canta uma coisa e o Cícero Magalhães canta outra. Tá bem, lá fomos nós cantar. Foi assim que eu conheci o Baden, que ficou um grande amigo depois, né? E que aconteceu a mesma coisa. De madrugada, ela foi o Vinícius para a cozinha fazer uma feijoada. Eu digo, mas pela santa madrugada, né? Que mania que vocês têm de comer às 5 da manhã, né? Vinícius, muitas vezes a gente ia, eu e Oscar, íamos para casa de músicos famosos, ou então de jornalistas famosos, né? Inclusive porque meu tio era presidente do Correio da Manhã. Era o maior jornal do Rio, né? Então, eu conhecia muita gente, né, nessas entrevistas. Muitas vezes estava assim, passava a noite com essa história, toca aqui, toca ali, papapá, um toca, não toca, não sei o quê. Quando chegava a hora, eu já estava no corpo de baile, tinha que estar às 9 horas da manhã no corpo de baile. Pegava carona com o Vinícius, que tinha aqui para a cidade, só que o Vinícius tinha... Ele entornava todas... Gostava um pouquinho, né? Todas que tinha direito. Eu não bebia, nunca botei álcool na boca. E ele ia saía lá da Gávea, por exemplo, e ia para o centro da cidade municipal, dirigindo. E eu assim... Naquela época não tinha lei seca, né? Apavorada. E ele, pé da vida comigo, porque eu ficava apavorada. O que você está pensando, que eu não sei dirigir? Não, você imagine. Era uma piada, a nossa amizade com ele. O Oscar foi quem inventou dele gravar, né? Vinícius estava interno num hospitalzinho, lá em Santa Isabel, lá no Alto da Vila. E lá fomos nós falar com ele, né? Ele estava tirando o uísque do corpo, para convidá-lo para cantar, tocar conosco, cantar conosco, né? E ficou E o mais engraçado de tudo, ele era muito amigo de Cláudio Santoro também. Cláudio Santoro compôs muitas canções de amor com letra do Vinícius. Quer dizer, o Vinícius passou pela minha vida
quisesse ele ou não, não tinha jeito. Né? Ficamos sempre grandes amigos. Né? E era muito engraçado. Então a senhora conheceu o maestro Cláudio Santoro e foi no Rio de Janeiro, a senhora veio para Brasília então com ele. Eu conheci ele aqui em Brasília. E como eu disse, foi uma paixão mais ou menos. Arrebatadora, eu voltei para o né? Rio de Janeiro, virei para o Oscar, disse, Oscar, conheci Cláudio Santoro, estou me apaixonando. Ele disse, eu entendo perfeitamente, porque se eu fosse mulher, me apaixonava por ele também. Ele entendeu perfeitamente isso que estava acontecendo comigo, que era um negócio fora do comum, né? E aí, abandonei tudo, mas a vida inteira continuei, de uma certa maneira, junto do Oscar. O Cláudio tinha ciúme do Oscar. Dá para você aguentar com isso? Antes de eu me separar, tinha concerto com música espetáculo com música do Santoro. O Oscar me levava ao teatro, acabava o show, ele me levava até cumprimentar o Cláudio, e eu saía com o Cláudio e ele ia embora. Nunca houve uma... Né? E os amigos do Oscar todos, que eram noivos, desmanchavam o noivado e me diziam, se o nosso casamento não dava certo, nenhum dava, imagine. Porque realmente eu e o Oscar nos entendíamos muito bem. E ele era um menino feito por Deus. Né? Com o Cláudio foi outra situação completamente diferente. Né? Ele era 20 anos mais velho, mas era um sujeito com quem eu podia falar de tudo também. Entendeu? Meu negócio jamais foi o garoto bonitinho. Me lembro que baile de 15 anos, baile de formatura, não sei o quê. Você pegava esses meninos nessa idade, eles só queriam te apertar na hora de dançar e falar de futebol. Né? Aí quando eu falava algumas coisas, aí foi que a minha tia disse, mas como você está falando dessas coisas? O Oscar é mais novo que você. Como que ele é mais novo que eu? Era, mas com o Oscar era completamente diferente. O que a gente falava, o que a gente conversava. E foi a mesma coisa com o Vinícius, com Cláudio. E com o Cláudio, entendeu? Não era aquela coisa idiota. Era muito... Tanto que quando o Cláudio morreu, o irmão mais novo dele virou-se para mim e disse assim, Gisele, se você casar outra vez, eu te mato. Eu digo, querido, você acha que existe no mundo uma pessoa que pode fazer o que o Santoro fazia? Sentar no piano, começar a tocar, a compor, improvisando. E para mim parecia que o céu estava descendo. E eu dizia, meu amor, escreve isso. Ele disse, não, estou fazendo para você. Quem que vai me dar isso? Me explica. O momento divino em que Deus desce para a alma de um artista e me é dado estar ali. Quem vai poder me dar isso? Impossível. Então, sabe, aquelas coisas... E um dia desses foi também coisas muito engraçadas na vida. Eu gostava de compor, por causa de que meu pai tocava piano. Um talento incrível. Lembra que eu falei da professora, que era a professora dele? Tão preguiçoso quanto eu. Ou seja, ficava no talento. E um dia... eu sentava para tocar e ele dizia, vamos compor alguma coisa. E me obrigava a compor. Quando eu casei com o Cláudio, um dia eu toquei uma valsinha para ele que eu compus. O Cláudio pegou no papel, escreveu ela no papel, porque era só no ouvido meu, e juntou com a papelada dele. Um belo dia, nosso filho, segundo filho, o Alessandro, achou esse papel e começou a tocar. Eu digo, você está tocando a minha valsa? Como sua valsa, mamãe? Papai vive tocando isso. Eu digo, fui eu que compus. Mas o Cláudio vai pro piano e toca ela. Eu digo, querido.
Me espera! Sim. Aquela coisa, né? Ele... E o pessoal, quer dizer, você critica, Santa? Claro, ele compõe, eu digo, ih, rapaz, isso está igualzinho, isso assim que você fez. Ih, isso é uma bosta, viu? Você ousa? Eu digo, claro, e ele ouve o que eu falo. Então, gente, que vida mais interessante. Exílio, junto com ele, fazendo milhões de coisas, ele fazendo milhões de coisas, nossos filhos fazendo milhões de coisas, e a gente super feliz na Alemanha. Brasília, ele criando o departamento de música, sabe? Eu estudando, tocando música dele. Com a seguinte diferença. Numa coisa ele e o Oscar eram exatos. Quando eu casei com o Oscar, nós fomos enviados de lua de mel para São Paulo. E eu cantava junto com o grupo dele. E a Chantecler queria fazer um disco com o Oscar, e eu fui para a Chantecler junto com ele e cantei algumas músicas. Eles queriam dar um contrato para mim de cantora. Desde que o Oscar fizesse a música. Ele fez. Bom, passa-se os anos. O Cláudio, eu vou estudar música no departamento de música que o Cláudio comentou, já estava casada com ele. E a Nisobino, que era minha professora, excelente, foi professora de vários grandes pianistas brasileiros. Nós tocamos a quatro mãos, ela fazendo a parte da orquestra e eu tocando a parte de piano do concerto número 3 de Santoro. A Faculdade de Música da Bahia queria que eu fosse para lá para tocar. Eu fui. Cláudio me levou. Santo da casa não faz milagre, tá vendo? Não adianta. Fosse qualquer outra pessoa, ele tinha acompanhado e tinha ido. Mas era a mulher dele. O que mais que você quer ouvir falar? Só isso, Gisele. Eu acho que daqui a pouco a gente vai fazer as perguntas. Eu só queria dizer, antes de passar para o Afonso, para quem não conhece e quem é de fora de Brasília, e se por acaso não conhece a Gisele, Gisele se casou com o maestro Cláudio Santoro, depois foram para o exílio na Alemanha, se tornou uma grande coreógrafa e diretora e mestre de balé, conhecida no mundo inteiro, jurada de concursos internacionais, Lausanne, na França, né? Não falei do meu todos sucesso, os lugares, né? Você disse que queria saber do Vinícius, do Oscar, e eu falei disso, né? Então, passou por... teve uma fui a única trajetória... jurada brasileira em vários concursos internacionais. Então, passou, Paris, fez Moscou, isso. Varna, Osaka. Ela é conhecida mundialmente. Volta para Brasília com o Oscar. Hoje nós temos o Teatro Nacional com Cláudio. Santoro. Ele volta para Brasília. Hoje o Teatro Nacional Cláudio Santoro recebe o nome do maestro. A Orquestra Sinfônica é do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Gisele cria em Brasília o Seminário Internacional de Dança de Brasília, uma referência mundial. Criei o Seminário Internacional de Dança de Brasília, 30 edições. Eu queria só que você Já mandou finalizasse mais de 1000 dizendo... bailarinos pro exterior. Gisele, quantas pessoas você, pelo seminário, já conseguiu bolsas para o exterior? Quantos brasileiros? 1000. 1000 brasileiros já foram para o exterior e estão brilhando em companhias por causa do seu trabalho. Então, assim, é com muita alegria que a gente recebe você aqui. E daqui a pouquinho... É como se fosse uma missão para mim, entendeu? Minha missão, eu podia fazer, obviamente, com muito mais facilidade festivais. Traz mais público e dá mais dinheiro. A minha importância, que eu vi a importância, era que no Brasil, embora nós tenhamos excelentes professores de dança, mesmo nas escolas oficiais não existe uma programação como se existe nas grandes escolas do mundo. Em que você tenha toda uma parte teórica, que você tenha toda uma parte, sabe, de muito levada a sério. Então, muitas matérias, por exemplo, dança de caráter. Você não vê nada no Brasil. Mas, no entanto, o pessoal quer dançar balé, que tem dança russa, que tem dança húngara, que tem dança espanhola, que tem dança polonesa. Mas como você não estudou essas danças? Então, são essas certas deficiências que são feitas no Brasil, infelizmente, porque nós temos poucas companhias profissionais que são feitas de bailarinos, que são formados realmente, né, das federais e tal, nas municipais,
E com isso a formação do bailarino fica muito deficiente. Então a minha ideia era justamente fazer o quê? Você fazendo um seminário, eu trago professores mundialmente famosos, que são diretores de companhia ou diretores de escola, que vêm para cá, dão aulas para o pessoal que vai ficar aqui e que toma muitas vezes consciência de uma matéria que nem sabia que existia, né? E pega os talentos brasileiros e manda para o exterior. Não joga, me dói o coração, gente, ver os sonhos dessa garotada super talentosa ficarem no ar. É um pecado isso. Isso eu não consigo deixar de fazer, entendeu? Então, para mim, eu já botei nesse evento uma herança de 300 mil do meu tio, já vendi um apartamento que minha mãe me deu, vendi o carro que a minha mãe me deu, vendi o carro que a minha filha me deu, botei joias no prego, perdi minhas joias, fiquei com o nome até sujo, porque todo o dinheiro que eu conseguia ganhar eu botava no negócio para poder fazer. Mas quando tinha uma felicidade de ver um bailarino desses, entendeu? Ganhar uma bolsa e estudar no Bolshoi, ou dançar no Bolshoi, ou dançar no seu. A minha alma estava... Minha vida valeu a pena ser vivida. Era a única hora que eu achava que eu tinha algum papel no planeta Terra. A hora que eu podia ajudar. E não era só os bailarinos desse tipo, não. Eu ajudava deficientes, botava no programa, tem um programa para isso, botava para um concurso de dança para eles, né? E especialmente pretos. Eu ganhei, por exemplo, eu tinha uma aluna preta que era da periferia de Brasília, um talento fora do comum. Fazia o seminário, mas não ganhava uma bolsa de estudo, porque a maioria das bolsas de estudos são para teatros que geralmente são europeus ou são brancos. E fui para a Embaixada da França e disse para o pessoal de cultural: eu preciso de um estipêndio de vocês para ser dado para um prêmio no seminário, um bailarino que vai ser escolhido por mim. Com esse dinheiro, ele vai viver em Paris, ele vai escolher a escola, não vai ceder e ser obrigado a estudar naquela escola, ele vai escolher a escola. Eles me concederam. Entendeu? Eu escolhi essa menina. Eu tinha morado em Paris uma certa época, arranjei lugar para ela morar, arranjei a escola que ela ia trabalhar, arranjei uma porção de coisas e mandei ela. Ela ficou 2 anos em Paris, metade do tempo eu já estava no exterior. Quando ela terminou em Paris, ela foi para Nova York, imediatamente contratada pelo Harlem Ballet. Ficou nos Estados Unidos, fez carreira lá, casou com um americano. Não valeu a pena? Nossa. Parabéns. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Assim como ela, eu fiz protegendo determinadas, principalmente o pessoal da periferia de Brasília, que não tem como pagar aula. Uhum. Então eu dava bolsa de estudos para o seminário e conseguia. Tem uma menina do Gama que ganhou não sei quantas bolsas para o exterior, nunca conseguiu ir porque o pai não tinha como pagar ela ficar um certo tempo fora. Agora ela está em Portugal, minha filha ajudou, ela está em Portugal. Era um talento danado também, de cor. Mas... o pai era motorista. Não tinha como sustentar, ela ganhava a bolsa de estudo, mas tinha que se manter. Comer, dormir, se vestir. E com certeza essas 1000 pessoas que foram agraciadas com suas bolsas, dona Gisele, professora Gisele, elas multiplicaram isso em mais 1000, em mais 1000. Então hoje milhares de pessoas devem à senhora, a esse esforço, a essa sua alma tão generosa. Depois não é só isso, porque o seminário, na verdade, ele não serve só para os bailarinos.
todo o pessoal que trabalha no seminário, seja montando palco, seja fazendo luz, recebendo os alunos, alguns brasileiros também dão aulas, não só do Brasil inteiro, mas de Brasília também dão aula para alunos que talvez eles nunca fossem encontrar. Porque até da França já veio gente fazer o seminário para querer bolsa de estudo lá. O seminário era prêmio do maior concurso de dança da Europa, que é de junho, né? E então esse pessoal todo, absolutamente todo, que trabalhava no evento, também, por exemplo, foi no seminário que eu lancei o primeiro festival de hip hop. Olha aí. O pessoal não saía de lá de dentro, né? Das rádios comunitárias, Com Mas, isso, Gisele, o meu filho, que é DJ, estudou engenharia de som nos Estados Unidos e lançou o primeiro CD de hip hop do país, lançado no Rio de Janeiro, música de novela da Globo. A gente dava para o pessoal do hip hop as condições de um palco em que qualquer das grandes estrelas internacionais que vem aqui, as mesmas condições. Eles tinham aquele palco. E a gente não era só o grupo de rap, eram os b-boys que dançavam, eram os DJs, né? E com isso a gente conseguia também, para esses prêmios, bolsas de estudos, entendeu? Milhões de coisas. Depois ficou um dos eventos a parte do seminário que eu fiz. Comecei no seminário, depois ele ficou à parte por ele mesmo, ficou mais sob orientação do meu filho, mas eu que arranjava as verbas, que ele saía correndo atrás das verbas e tal, né? Então a importância que eu digo das pessoas que vieram para Brasília, esses professores estrangeiros, era muito engraçado eu encontrar com eles lá fora, eles bebendo caipirinha. Conheceram aqui. Mas iam lá para a Feira da Torre, compravam puff e botavam no avião e levavam para lá. Então, coisas da nossa cultura. E gastavam uma dinheirama aqui, porque eles vinham para mim praticamente de graça. Eu só dava uma diária para eles. E eles, em que chegavam aqui, obviamente, ganhando em euro, né? Que eles ganham em euro, achavam tudo no Brasil barato para burro. É mesmo. Né? Então, você movimentava uma cidade que não tinha movimento com Brasília. Sabe o que é 30 anos atrás? Né? E eu, antes disso, já tinha feito, né, com a minha academia, festival sul-americano. Entendeu? Quer dizer, então, a minha ideia sempre foi movimentar a cultura, mas não chegar só para as pessoas... usar as pessoas, entendeu? Dar a elas a chance de elas mostrarem o talento que elas têm e de serem felizes com aquilo que elas escolheram para viver. Tá certo. Já te agradeço. Passo agora para você, Afonsinho. Desculpe, gente. Que é isso? A gente se entusiasma, né? Olha, é um prazerão conhecer um pouco mais da sua história. E eu vou lhe falar que é uma honra e um desafio, viu, Liás? Você me apresentou de me botar junto dessa gigante. O que eu vou falar agora ao lado de uma pessoa que conviveu com tantos monstros sagrados? Curiosa, né? Nada, a senhora conviveu com monstros sagrados da nossa cultura brasileira. Então, mas eu queria dar um testemunho, né, para confirmar parte dessa história final dela do seminário, que eu fui muito, né, porque eu sou muito amigo do Linhares, ele era seu assessor de imprensa. Linhares foi o primeiro assessor de imprensa que eu tive no seminário. Pois é. E aí eu ia lá às vezes, né, como curioso, depois como jornalista, e vi lá a dinâmica, conheci alguns anos, né, eu fui lá então, e conheci duas ex-alunas de lá, que uma delas com certeza só vai lembrar, que é a Mônica Proença, que está na Alemanha. Era minha aluna. Isso, exatamente. E eu mandei ela primeiro para o Rio, para a Jennifer Feodorova, depois arranjei com uma primeira bailarina de Chicago, Carrie Biog, para levar ela para Chicago, que ela ficou um certo tempo. E aí depois ela foi se arrumando. E está na Alemanha. Foi para o Canadá primeiro. Isso, é. E hoje está na Alemanha. Agora ela está no mundo inteiro.
Lá em Portugal com a Giselinha também, todo lugar. Super bem reconhecida, né? E é uma grande Talento amiga. incrível. Isso. Talento incrível. E também a Rebeca Arantes, não sei se a senhora lembra, mas foi uma menina também, da Asa Norte, que está na Alemanha já há muitos anos, que foi graças ao seminário. Já deve ter próximo de 20 anos que ela está lá, casou com um búlgaro, radicado na Alemanha, está feliz da vida, constituiu família e hoje está dando aula de balé. Quem? Essa Rebeca Arantes. Ela, é? Rebeca Arantes. Ah, sim, claro, foi minha aluna. Pois é. Então, ela teve no Brasil há pouco tempo, eu tive o foi prazer desgraçada, de não conhecer. Foi uma passagem rápida, porque a família dela mora mesmo em João Nossa, Pessoa. E aí, por conta das redes sociais, isso. Aí eu consegui uma agendinha ali de meia hora, tomei um café rápido com ela. E ela novamente falou da senhora. Então, tá aqui para testemunhar mais uma vez o bem que a senhora fez para a cultura do Brasil, porque pessoas do Brasil inteiro vinham para esse seminário, né? Uma ex-esposa, infelizmente de um amigo que faleceu, ela veio na época, 15 anos atrás, ficou na casa da minha mãe, veio lá da periferia de São Paulo para participar das aulas. Então, olha só que legal, né? E hoje, esse depoimento que ela deu também sobre o maestro Cláudio Santoro, que ela falou que via o céu descer ao ouvi-lo tocando de improviso. Eu já ouvi a senhora falando isso. Se a senhora não tivesse falado, eu ia lembrá-la, porque isso me tocou uma vez que eu assisti uma entrevista da senhora. Quem? A senhora. A senhora já tinha falado isso em alguma entrevista que eu ouvi. E é muito bonito isso. Imagina que a senhora, na época, contextualizou, dizendo que a senhora, às vezes, na sala da sua casa, a senhora ouvia uma música, né? E aí a senhora ia para a sala, se debruçava ali no sofá e ficava ouvindo aquelas melodias maravilhosas, né? Então é muito bacana. Você sabe que essa história do Cláudio dá frutos até hoje. Você sabe, Linhares, a quantidade de música que a gente descobre do Santoro era só dando nele, sabe? Sentava no piano, começava a escrever uma obra para orquestra. Aí vinha na cabeça dele motivo para escrever um prelúdio, ou uma canção de amor, alguma coisa. Ele pegava uma folha de papel, escrevia aquele prelúdio e continuava a coisa. Terminava a obra, o pastor estava lá esperando que a gente fosse mandar fazer o material de orquestra. Até o dia que a gente não mandava fazer um dia da orquestra, lá dentro daquela pasta, não tinha acesso à obra. Tinha algumas obras que você não sabia que existiam. Meu filho acabou de gravar, que é pianista, meu filho, acabou de gravar um disco com os prelúdios de Santoro, com prelúdios inéditos. Você pode existir depois de 30 anos da morte dele? Não. 30 anos da morte dele. Descobrir música inédita do Santoro? Ele produzia muito, né? Mexendo nas partituras. Ué, aqui tem um prelúdio. E aqui, olha isso aqui. Sabe, aquilo transbordava dele, música, era um negócio assim. Pois doente. Bom, muito legal. Bom, quem é o Afonso Moraes, né? Conheci pouca gente famosa. Mas eu costumo dizer que eu estava ouvindo a senhora falar, eu fiquei até meio poético, assim. Eu sou um adulto que voltou a ser criança aos 45 anos. Eu estou com 49, mas há 4 anos eu estou vivendo um sonho de voltar a fazer o que eu amo, que é pedalar. E juntei o jornalismo com a bicicleta e me transformei num projeto chamado Bike Repórter. Eu estou pedalando todo dia. Tá pedalando? Sério? Sentada em casa com a fisioterapeuta, que beleza, para fazer exercício, para voltar que a andar. ótimo, que bacana saber disso. Parabéns, que legal. Pois é, então a minha história começa mesmo assim, criança, eu sempre percebi a bicicleta de uma maneira diferente. Criança aonde? Você nasceu aonde? Eu nasci no Maranhão. Conterrâneo, né, Linhares? Uma cidade, qual é o nome da cidade? É de lá. Não, eu sou da capital. Os meus irmãos são de Codó, terra do Batuque. Maravilha, maravilha. E aí nós viemos pequeno para Brasília e a bicicleta, é engraçado que ela me
me pegou assim de uma maneira muito forte, porque a bicicleta, de alguma maneira, eu a via como um passaporte para o mundo, na minha inocência de criança. Você vê a bola, só falou do futebol, só fez uma cara de repúdio, e eu faço uma ainda maior. Também odeio futebol, não gosto, nunca. Acho que eu nunca joguei uma partida de futebol na vida. Nunca assisti, tenho orgulho de falar isso, uma partida de futebol. Ah, sim, tem uma pessoa famosa com quem eu trabalhei, um tal de Romário. Dizem que jogou na seleção brasileira e jogou bem, não sei. Então porque eu nunca vi. Como eu. Mas eu trabalhei com ele 3 anos. Só tem graça você fazendo, olhando os outros, não. Pois é. O único esporte que eu posso olhar é equitação. Pois é. Que o cavalo é bonito. E aí esse tal do Romário falava que ele jogava bola e tal. Eu falei, olha, ele até falou pra mim, poxa, foi o melhor do mundo. Eu falei, cara, eu não sei, nunca vi você jogando bola e muito menos outras pessoas pra saber se tu era o melhor. Aí fiquei 3 anos trabalhando com ele e realmente a bola nunca foi. Eu falei até pra ele que eu nunca tinha jogado bola, ele não acreditou. Eu falei, cara, como é que pode um homem no Brasil não jogar bola? Eu falei, não, eu nunca joguei bola, eu nunca assisti, nem você, nem Zico, nem ninguém jogando bola, nem vou assistir. Então, a bicicleta pra mim sempre foi algo, voltando à minha infância, que me atraía como uma ferramenta que me levava de ponto A a ponto B de uma maneira muito fácil, claro, livre. E essa liberdade que me entendo perfeitamente, atraía demais na bicicleta. E aí, eu, apesar disso, eu fazia judô, sempre fui muito atlético, né? Gostava muito de correr e tudo mais. E a bicicleta ficava nessas minhas aventurinhas, né? Eu saía da Asa Norte, escondido dos meus pais, mentia, dizendo que ia de ônibus, né? Que é o grande circular por Maristinha. E aí, um momento, eu com 13 ou 14 anos, eu peguei a bicicleta, em vez de ônibus, eu fui de bicicleta para lá. Foi minha primeira viagem de bicicleta. Se mudar para morar na Holanda, lá naqueles países. É. E aí eu comecei assim, mas o esporte, eu estava querendo virar corredor. Eu não conhecia o ciclismo de competição naquela época, né? E aí acabou que aconteceu uma coisa parecida com a senhora. Só falou que quase ficou paraplégica, né? Por conta de uma doença. Tétano. E eu quase fico tetraplégico por um problema congênito que eu tive. Eu comecei a sentir aos 12 anos uma dor muito forte na lombar. Meu Deus. E aí acharam que era por causa do judô, por conta daquelas quedas frequentes e tal. E aí fui no Sara Kubitschek e aí identificado que eu tinha uma espondilólise com espondilolistese grau 4 com lesões no L4, L5, S1. Traduzindo, eu tinha um escorregamento de vértebra, porque as vértebras elas ficam sobrepostas umas às outras e com os discos, né, ali para amortecer. Por algum motivo que não identificado o porquê, quando eu era ou bebê, ou feto, ou bebê, por algum motivo uma vértebra escorregou bem pouquinho. Só que à medida que eu fui crescendo, ela foi escorregando cada vez mais, até que ela ficou dessa maneira. Então você sentia, de fato, um calombo, era o osso querendo sair, rasgar a pele. E aí eu fui no Sara Kubitschek, tentaram reverter, não conseguiram. E aí eu caí na faca aos 15 anos. E eu sentia dores horríveis. Parei de correr. E aí, nem pedalar também podia, porque eu estava querendo virar competidor na corrida, né? Atletismo. Mas também nem pedalar, ou seja, eu fiquei inutilizado. E o médico falou, olha, você tem 70% de ficar paraplégico, 15% de ficar tetra e 15%, aliás, 70, 15 e o resto você vai sair bem. Eu falei, pô, então sobrou 15% para mim. Ele, pois é, aí foi que a minha sorte que o Sara Kubitschek naquela época, não sei se até hoje faz, mas eles faziam trocas de médicos, né? Intercâmbio. E aí, nessa época, eu dei muita sorte que tinha uma equipe belga. E eu fui cobaia mundial. Porque se eles fizessem a cirurgia conforme o padrão que se fazia aqui no Brasil, eu ficaria mais ou menos normal, mas não podia mais praticar esporte. Eu ia sentir dores eventualmente, ia ficar limitado. E esses belgas falaram, não, a gente está fazendo uma parada aqui que vai ser diferente. E aí, meus pais assinaram. Vamos nessa, vamos. Com 15 anos, eles fizeram a cirurgia em mim, no Sara Kubitschek, e eu saí dessa mesma operação, felizmente super saudável,
Tanto que eu virei. Aí o cara falou, olha, se correr agora você não consegue. Ou você nada para fortalecer a sua musculação, faz natação, ou você pedala. Eu falei, pô, nadar eu não gosto. Nem de banho eu gosto muito. Nem com chuveiro. Criança, né? Então eu vou pra bicicleta. E aí foi pra bicicleta. E aí me apaixonei mais ainda. Foi quando eu conheci um esporte chamado ciclismo, sabe? Aí eu fui ver que existiam competições de bicicleta. Porque lembra que a bicicleta pra mim era só aventura, né? E aí eu fui me apaixonando. Acabou que eu fui para os Estados Unidos também estudar e tal. Lá também tem uma cultura maior, não tanto quanto a Europa, mas maior do que a do Brasil. E lá eu fui investindo mais no esporte, voltei para o Brasil. Tive a grande alegria de representar o país da gente na Noruega e na Dinamarca em 96, aos 23 anos. Tinha até cabelo, para você ver tanto de tempo que tem. E aí, para você ver, as pernas que um dia me falaram que eu podia perder, até hoje, aos 49 anos, eu ganho dinheiro com elas. Porque hoje eu sou o bike repórter da Rádio Metrópolis. Todos os dias eu acordo, pedalo 60 a 80 quilômetros, transmitindo, professora, as notícias pro seu carro. Então, se a senhora acordar de 7 às 9 da manhã, a senhora ligar na Rádio Metrópolis, ela só vai me ouvir, geralmente ofegante. Ó, gente, não vem por aqui, vai por ali e tal, teve um acidente e tal. Eu faço tudo de bicicleta. E eu presto um serviço para a comunidade. Então, para mim, foi a melhor coisa do mundo. Então, por isso que eu falo que eu sou um adulto que está voltando a ser criança. Eu peguei novamente a minha bicicleta, depois de 20 anos quase, no jornalismo político, que considero como uma das fases mais terríveis da minha vida. Contribui muito para um país melhor, mas, infelizmente, a gente vive, né, esse ambiente, às vezes, tóxico, né? E eu preferi sair, né? Eu tive depressão até, pensei até em me matar em 2016, mais ou menos, pensei em suicídio, de tão mal que eu fiquei. Eu estava muito frustrado com a vida, sabe? Eu tinha parado de pedalar porque eu não tinha tempo, né? Eu ficava 14, 15 horas cobrindo, fazendo reportagens, cobrindo pautas políticas. E aquilo, eu também tive um problema pessoal, né? A minha ex-esposa, ela teve câncer, por isso que a gente não pôde ter filhos e tal. Então isso também ao mesmo tempo mexeu muito com a minha cabeça. Então era profissão, pessoal. Então isso acabou me derrubando. Eu tive um burnout, né? Que é um esgotamento nervoso, aos 44 anos. E eu fiquei 2 anos, viu, professora, muito mal, tomando remédios fortíssimos. Eram 3 remédios, um para acordar, um para me manter letárgico e suportando a vida e outro para dormir. E foi a primeira vez que eu tive barriga na vida, eu engordei pra caramba, porque esses remédios eles engordam, e eu fiquei com a autoestima baixa. Foi terrível, mas felizmente, novamente quem aparece na minha vida? A bicicleta. Os médicos falaram, Afonso, atividade física. E aí eu falei, pô, a bicicleta. Mas não foi de imediato. Você vê que eu amo, tanto quanto a senhora ama a música, a arte, o balé, eu amo a bicicleta. Independentemente de esporte, tá? Eu vou falar agora pouco rápido sobre o que eu fiz mais com a bicicleta. E eu falei, não, eu vou pegar a bicicleta e eu vou voltar a curtir essa paixão. Tentei algumas vezes, mas eu não tinha capacidade mental para suportar um pedal de 10 km. Você vê que um cara que foi competidor, representei o Brasil fora e não conseguia pedalar 15 km, 10 km. Aí retrocedi, depois eu voltei novamente com minha ex-esposa me motivando e acabou que eu consegui. E aí fui deixando os medicamentos paulatinamente e 1 ano e meio mais ou menos, né? Depois de fazer uma viagem também patrocinada pela minha ex-esposa, uma pessoa que até hoje é uma grande amiga. Você só falou do seu primeiro marido, né? Ela, assim também como o Castro Neves, ele foi seu amigo, né, durante muito tempo, né? Só falou, eu acho, não foi isso? Essa Karine até hoje é uma grande amiga minha. Devo muito a ela, eu sou muito grato a ela. E aí eu consegui retomar minha saúde mental. E aí eu tinha uma ideia de fazer alguma coisa. Eu falei, eu não vou fazer mais política, não vou fazer mais jornalismo político, não vou cobrir mais congresso, presidência da República, não me interessa mais, eu não quero mais isso. O que eu vou fazer? Aí eu juntei a minha paixão pela bicicleta com o jornalismo, criei o Bike Repórter,
que é um sujeito que pega a bicicleta todo dia e vai fazer pautas sobre trânsito, mobilidade urbana, prestando serviço para quem está de carro. Então, deu um BO ali, eu vou lá de bicicleta, falo, não vem por aqui, vai por ali. Então, você, pelo rádio do seu carro, você é ajudado por mim que está de bicicleta. E estou fazendo um trabalho hoje muito bacana junto às empresas de ônibus, que são motivos de muita reclamação por parte de quem pedala aqui em Brasília, que ficam tirando fina, fecham, e eles estão me procurando, porque eu acabei virando uma voz do ciclismo aqui em Brasília, e aí estou dando palestras para conscientizar os motoristas de que precisam lembrar de que o trânsito é um ambiente que precisa ser compartilhado. E há que todos se respeitem, porque não só como preconiza o Código de Trânsito Brasileiro, que o maior protege o menor, mas por uma questão de bom senso e de humanidade, você precisa ter compaixão com o seu próximo, né? Principalmente com quem está no veículo menor ou é pedestre. Então, é isso que eu estou fazendo. Mas, voltando para o lance da aventura, por um bom tempo, quando eu virei ciclista profissional, eu conciliei a minha vida em cima da bicicleta com aventuras. E aí eu fiz grandes viagens, eu pedalei pelo mundo, conheci esses países que a senhora falou, a mobilidade que eles conseguiram, né, o planejamento urbano, as políticas públicas de países como Dinamarca, Holanda, principalmente, Bélgica, né, que introduziram a bicicleta de fato como modal de transporte nas cidades. Isso é uma coisa estupenda, né? O pedestre também é reconhecido. Você vê que eles fazem muitas vezes cara feia para quem anda de carro. Se você entra no centro de Copenhague de carro, você até é mal visto. No Brasil que tem essa coisa, né, da gente ter o carro, né, todo mundo, o carro bonito e tal. Cara, se você tiver um carro... Tem lugar na Itália, professora, posso chamar sua professora, né? Que você, para comprar um carro, você tem que provar que você tem garagem onde você mora e onde você vai trabalhar. Porque senão você não compra o carro. Você pode ser o Bill Gates, mas se não tiver o lugar onde morar... E o Bill Gates, mas o Bill Gates tem onde comprar casa. Tá, mas lá é porque a cidade é pequena. Às vezes ninguém quer vender a casa para o Bill Gates. Então ele não vai poder comprar o carro. Entendeu? Então, eu durante muito tempo fiz viagem de bicicleta e teve uma delas, professora, e a todos que estão nos ouvindo, que eu rodei o Brasil todo de bike. Só que não foi de Doel para Cuxuí. Isso já dá quase 9.000 quilômetros. Eu fiz a volta no Brasil. Eu andei 20 mil quilômetros em 10 meses, com uma bicicleta de 12 quilos na época, foi em 97, dia 1º de maio de 97 a 14 de fevereiro de 98. E com mais 20 quilos de bagagem. Eu e um outro companheiro meu, um grande amigo também, o Marcos, coincidência, né? E a gente fez uma viagem chamada Pedalando contra as Drogas, que foi um projeto que a gente vislumbrou e escreveu. E, para nossa surpresa, a ONU, uma agência da ONU vinculada à questão de drogas, comprou na época, eu tinha 24 anos, e eles compraram a ideia e venderam a ideia para o governo brasileiro, através da Petrobras. Então, naquela época, em 97, governo Fernando Henrique Cardoso, a Petrobras financiou um projeto que na época foi de $500 mil, que era 1 para 1 é R$500 mil. E aí a gente deu essa volta no Brasil, dando palestras em todas as escolas dos municípios que nós passávamos sobre qualidade de vida e a importância do jovem não usar droga. E eu, na época, sequer bebia. Eu fui começar a beber com 44 anos, só tem 5 anos que eu bebo. Então, eu era abstêmio. Nunca usei maconha, eu não uso, nunca usei droga. Então, mas ao mesmo tempo sempre usei brinco, o anel, né? E eu pintei cabelo de branco e tal. E os moleques ficavam assim, pô, o cara tá pedalando no Brasil com esse jeitão. Eu falei, pois é, você pode ser quem você quiser, você precisa de droga. Você pode ser o que você quiser, você pode chegar na menina que você tiver afim, ou você que é menina, chegar no cara, sendo você mesmo. Você não precisa usar psicotrópico, não precisa usar subterfúgios para que você seja uma pessoa melhor. E assim como a senhora ajudou, eu também me identifico muito com essa sua causa, 1.000 pessoas, que com certeza essas 1.000 pessoas, em retribuição que a senhora fez por elas, estão ajudando outras pessoas e se criou uma corrente do bem a partir daí. O que eu fiz também, eu acredito que isso aconteceu. Eu falei para
milhares de jovens na época, porque, poxa, foram 20 mil quilômetros, 10 meses. Eu não tenho um número de cabeça, mas olha só, eu fui em Jô Soares. Não existia rede social na época, né? Estou falando em 97. Mas eu fui no Esporte Espetacular, eu fui na Xuxa, quando a Xuxa era explodir, né? É a Xuxa na época. Eu fui no Jô, eu fui no Serginho Groisman, programa livre no SBT. Então eram programas de grande audiência. Então, além das pessoas que eu toquei pessoalmente por meio das palestras, ainda tiveram essas que foram tocadas pela mídia espontânea por esses programas, né? Sem falar nos jornais locais, né? Televisões locais que a gente ia reproduzindo e transmitindo as nossas mensagens. Então foi muito bacana. Tá aqui o Afonso, é esse cara simples, cara que está aí só querendo pedalar, mudar um pouco essa situação do trânsito cada vez mais violento. E que muita gente me pergunta, né, que, pô, como é que você pedala na Amazônia, por exemplo, né? Porque eu saí para localizar do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Canoas, Grande Porto Alegre, fui até Paraná, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre. Voltei do Rio Branco para Porto Velho, peguei um barco, que de Porto Velho até Manaus é só por água, né? E aí eu fui com aquele barquinho daquelas redes, né? E aí em Manaus eu pedalei até Santarém e depois peguei a Transamazônica e eu vou te falar, foi uma aventura e tanto. Para tomar um banho... Credo em cruz. Para tomar... A maior dificuldade, né? Já antecipando, eu sei que vai vir uma pergunta dessa, mas é porque é o seguinte, muita gente, você liga o chuveiro em casa, né? Tomar esse copo d'água aqui, filtro. Em 15 segundos você enche esse copo d'água. Tomar o banho. Vai lá, 5 minutos, 10 minutos você toma um banho. Para eu tomar um litro d'água, 750 ml de água, eu tinha que... eu usei um filtro do Exército na época, que era desse tamanho, pesava pra caramba. Tinha uma mangueirinha de um lado e uma do outro. Eu colocava o filtro no copo, isso no igarapé, né? Com medo de onça, porque lembra que igarapé, ele é muito visado pelos bichos, né? Pelos animais, que geralmente são oportunistas. Então, para tomar uma água, era muita tensão. Então, o Marquinhos, ele ficava de costa para mim, olhando para o lado. Eu ficava aqui beirando, ou com medo de uma sucuri, de um jacaré, de um marirã me pegar. Enchia aquele filtro de água podre, que água de igarapé é podre. Botava no filtro, ia para a barraca, e a gente ficava fazendo o bombeamento durante 14, 15 minutos para tomar 750 ml de água. Isso depois que eu pedalava o dia todo naquela poeira. Essa máscara que a gente usa hoje, tem fotos minhas em 97 usando essa máscara para proteger daquela poeira da Transamazônica. Imagino. Então, banho, a mesma coisa. Banho, para eu tomar um banho, novamente, o Marquinhos ficava. Isso tudo os índios ensinavam pra gente, né? E os caboclos, né? Os arigós, lá tem muito arigó. E eles falavam, para tomar banho é o seguinte, fica um olhando para lá, faz uma lança, e o outro vai com uma lança também, fazendo isso aqui, por causa de arraia, para não pegar na perna. E você não pode dar tibum, esquece isso. Vai até aqui, um pouco acima do joelho, a água, banho tcheco, rapidinho, porque pode vir sucuri. Lembra da onça que dá ali, porque ela sabe que vai vir bicho e eles vão comer o bicho que vai tomar água. Vocês são presas. E aí invertia. Eu vinha pra cá, o Marquinhos ia pra lá, eu ficava de costa pra ele. E aí o banho era desse jeito. Então, gente, é ralado. Mas foi o ano da minha vida. Nossa, mas também você tal história. E assim, quando eu chegava na comunidadezinha... É uma vida interessante, quer dizer... Né? Foi muito lindo. É difícil e tal, a gente imaginou, faz tudo isso e tal, mas aí você disse assim, valeu a pena, né? E para alcançar crianças, quando a gente chegava, aconteceu isso no Maranhão, no interior do Maranhão, aconteceu isso no interior do Amazonas, a gente chegava crianças, Marcos, esperando a gente, com faixas, bem-vindo Afonso e Marcos. E você não sabia de onde que aquilo surgia, porque eles estavam sabendo, pela Voz do Brasil. A Voz do Brasil é importantíssima. Todo mundo acha que é chato e tal, às vezes pode ser mesmo, mas lá na Transamazônica eles ouviam, eles são informados do mundo pela Voz do Brasil, só que pega lá.
E aí, teve vezes que eu tava pedalando, professora, e aí, Afonso, Marcos, ué, no meio do mato, como é que sabe que é a gente? Foi daí que, não, quem que é o Afonso, quem que é o Marcos? Aí eu falava, sou eu, Afonso. Mas você sabe no como? Não, porque a gente escuta na Voz do Brasil, no radinho a pilha aqui, AM. Então, olha que legal. E as crianças, a gente falava para elas, muitas vezes não sabiam o que era droga, a não ser o álcool, que era a droga que eles tinham acesso. Então, a gente falava sobre isso e tal. Então, foi o ano da minha vida. Eu sou muito feliz de compartilhar isso com vocês. Obrigado pela oportunidade, Marquinhos. Quero agradecer demais muito a vocês. Bacana. Infelizmente, o nosso tempo estourou. Sabe, o importante, eu digo sempre, é você fazer o que você ama. Vai sempre ser bom, você vai sempre fazer bem e sempre vai vencer. Isso. Porque não tem nada pior na vida que você ser obrigado a fazer uma coisa que você não gosta. Não, é a melhor coisa que eu acho que eu tenho a impressão que eu não trabalho. Tem quase 4 anos que eu estou na Rádio Metrópole fazendo Bike Repórter. Então, para mim, não tem segunda-feira. Eu não temo a segunda-feira com muita gente. E eu também não anseio pela sexta-feira. Porque todo dia, para mim, é feliz. É porque eu até me emociono, tão bom. É, claro. Nossa. Gente, olha, eu quero agradecer demais a vocês. Obrigado, Gisele. Obrigado, Afonso. Obrigada a você, meu. A história, o tempo de vocês, as histórias são tão lindas. O tempo nosso acabou. Você podia chamar essa conversa Os Apaixonados. Mas eu quero dizer o seguinte... Não é romance nosso, não. É paixão. Sim, a paixão pelo que a gente faz, né? Olha, eu quero esclarecer para vocês o seguinte... A vida só vale a pena ser vivida assim. Ele falou do Marcos, mas é outro Marcos, tá? Porque eu nem sei andar de bicicleta. E ele disse que vai me ensinar, inclusive, né? Sim. Pretendo aprender a andar de bicicleta. Semana que vem a gente tem esse compromisso. Eu pretendo aprender a andar de bicicleta com uma vergonha, né? Mas eu quero dizer para vocês, em nome de nós aqui da biblioteca, esse lugar tão especial que é a Biblioteca Demonstrativa, e como todas as bibliotecas, é um lugar das histórias. É aqui que estão depositadas as grandes histórias dos livros que compõem as bibliotecas. O projeto da Biblioteca de Gentes é composto das histórias de vocês. Então, hoje vocês foram volumes preciosos, porque histórias muito diferentes, mas todas ligadas pelo amor. Pelo amor ao que se faz. E por entender o seu lugar no espaço. O seu papel de cidadão. Pegar o seu mistério, o seu talento, com a bicicleta, com a dança, com a arte, e usar isso para mudar o mundo, para melhorar as pessoas, para dar oportunidade, para mudar e deixar um legado. E que legado? O engraçado é que quem deixa legado são as pessoas que dizem: eu não fiz nada, eu me divertia, eu só fazia o que eu gostava. E cada sorriso que você tirou, Gisele, com as bolsas que você deu, e você, Afonso, cada garoto que saiu, e cada pessoa que te encontra pela rua e diz: tu és o Afonso Ventania? Tu és o Bike Repórter? Faz o teu dia ganhar um novo sentido. Amanhã a gente não sabe, mas a gente planta todo dia uma sementinha de amor no coração das pessoas. Vocês plantaram mais ainda no meu também, que conheço vocês há muitos anos e que admiro há tanto tempo. Muito obrigado em nome da biblioteca, e a vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado por participar aqui, nos acompanhar. Mês que vem estaremos aqui de novo, com nova leitura, com novas pessoas aqui na Biblioteca de Gentes, e a programação da BDB segue toda semana com atrações maravilhosas, porque é isso que a gente gosta de fazer. Porque nós também aqui da Biblioteca Demonstrativa, nós da Programação Cultural, também amamos muito o que fazemos. Boa noite, fiquem bem. Até o próximo encontro.